E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História, meu filho. Ô pessoal, que aula é essa? Eu sou aluno novato, isso aqui é uma aula de exercício. Nossa, professor, nas suas aulas aqui você tem aí também resolução de exercício. Você explica como está correto o exercício, explicando todas as partes desse determinado exercício, professor. Exatamente isso, meu filho. Aqui você tem isso também. Eu explico o exercício para você. É uma aula para você. Tranquilo? Então, sejam bem-vindos ao nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for. Beleza? Lembrando que aqui no CHC nós temos a playlist do professor Igor, que fazendo um sucesso danado, né? E temos as outras playlists, né? Como essa aqui de resolução de exercício, onde só tem resolução de exercício, de História do Brasil, óbvio que só tem História do Brasil, de História Geral, óbvio que só tem História Geral, História da América, óbvio que tem História da América, História da Ásia, tem História, e assim por diante, beleza? Temos mais de 200 aulas no nosso canal no YouTube, tranquilo? Então vamos lá falar sobre esse exercício. Sobre as revoltas coloniais, marque a incorreta. Ele quer saber o quê? As revoltas, o quê? Fechar a janela aqui que o negócio está abrindo. Fica quieto aí, meu filho. Fica quieto, fechado. Revoltas coloniais, exatamente isso. E ele quer o quê? A incorreta. Pelo amor de Deus, marque, faça asterisco, faça coraçãozinho, faça um sol, faça um carinha, apontando o dedo para cá, né? Assim, tá feio demais. Tá bom, tá ótimo assim. Mas lembre, marque sempre essa parte que fala incorreta, certo, correto, seja o que for. Essas palavras, nessas questões, né? Nesses enunciados, você coloca aí, tenta sublinhar as partes importantes que ele está pedindo na questão, que fica muito mais fácil, tranquilo? Professor, por que você não passa um exercício diferente? Como vocês podem observar, nós ficamos um pouco delimitados por causa do tamanho do quadro, mas está ótimo, né? E essa questão eu tive que também dar uma enxugada nela, né? Porque não ia caber nesse quadro muito bonito aqui que está quebrando galho demais. Então, sobre as revoltas coloniais, marque a incorreta. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. Pessoal, o período colonial, né? O período colonial nós dividimos em dois, né? Que vai de 1800 a 1530, né? Depois de 30 a 22, né? Com a independência. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? Nós temos que entender que no primeiro período, né, o período pré-colonial, você não tem uma iniciativa de fato colonizadora no Brasil por parte de Portugal. Após a sucessão, né, de infortúnios com o comércio com as Índias, né, e tentando, nesse caso, dar um fim, né, o medo de a colônia ser recolonizada por outros estados. Então, a partir de 30, né, de 1530, 31, 32, você começa essa iniciativa colonizadora de fato com a chegada de Martim Afonso, né, que traz as primeiras canas de açúcar, aonde você tem o começo da economia açucareira. Antes você tinha o pau-brasil, ok? Beleza. Então você tem essa relação entre colônia e metrópole, né, o chamado pacto colonial, ou também chamado de exclusivismo comercial. O problema é que, após a restauração portuguesa, você vai observar que a própria colônia ela vai começar a tomar medidas. E essas medidas, muitas vezes, vão de encontro a interesses da elite colonial, dos colonos. E, nesse momento, você vai observar o quê? Revoltas começam a pipocar em várias partes da colônia, né, do Brasil. E dentre essas revoltas, nós destacamos dois grupos, duas naturezas diferentes. Ou seja, as naturezas nativistas e as naturezas reparatistas. Exatamente isso. O que é
natureza, uma revolta de natureza nativista, né? A natureza nativista, como o próprio F está aqui, é sem. Sem o quê? O que é sem, professor? Tá? Se fosse sem ali, calma, vou explicar o estressado. Calma. O sem quer dizer o quê? Que sem a ideia de emancipação. Sem a ideia de separação entre colônia e metrópole. Essas revoltas aqui acontecem no âmbito de quê? É interesses econômicos, é interesses entre brigas entre colonos. Então, essas revoltas acontecem por causa de problemas dentro da própria colônia, onde elas não têm uma ideia de separação com a metrópole. Beleza? Tranquilo? Ok? Beleza. E as revoltas separatistas, professor? Essas eu sei. Porque querem a separação, o próprio nome diz. Exatamente isso. Querem a emancipação. Então é com separação. Com emancipação. São revoltas, pessoal, que vão ter, além de brigas, né, contra o autoritarismo, contra os abusos da metrópole, mas imbuída de ideias que vêm de fora. Ideias como iluminismo, ideias como Revolução Francesa, ideias como independência das 13 colônias. Ou seja, a maioria dessas revoltas, elas vão se aplicar no quê? Na ideia de separação, né? Todos vão se dar na ideia de separação com a metrópole e colônia. A ideia de proclamar uma república, né? A ideia de você ter uma igualdade, entre outras coisas mais. Óbvio que o tocante de escravidão referente a essa parte, a esse grupo, essa natureza separatista, é um conteúdo que é muito discutido. Por quê? Muitas vezes, quem se influencia nessas revoltas são pessoas que têm possessões de escravos. E quando essas revoltas começam a ter um ar mais de emancipação e de abolição de escravidão, tornam-se revoltas mais radicais, elas perdem força porque a maioria da elite que vai apoiar, óbvio que vai tirar fora. Tranquilo? Beleza? Ok? Beleza. Então, separatista, exemplo aqui, o Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Ok? Nativista, nós vamos falar aqui, né? Porque essa questão é mais falando sobre revoltas nativistas. Ok? Beleza? Ok? Vamos lá. A Guerra dos Mascates foi nativista. Olha só, ele está falando que ela foi nativista. E foi contra Olinda e Recife. Né? A Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Lembrando, pessoal, após a expulsão dos holandeses, Recife vai ser modernizado, vamos dizer assim. Vai ter várias mudanças em Recife. O porto de Recife vai ser de muita importância. E nesse local vai se desenvolver um grande comércio. Ou seja, comerciantes vão prevalecer nessa localidade. A maioria ali, portugueses. Olinda é forte também. Mas só o que prevalece a força de Olinda, a Câmara de Olinda, são quem? Os senhores de engenho. Mas, professor, qual que é o problema de uma para outra? O problema é que Recife era ligado a Olinda, fazia parte de Olinda. Então, a Câmara de Olinda, ela fazia pressões, coordenava Recife. Com o passar do tempo, os comerciantes, eles querem os comerciantes de Recife, os mascates, né, com o nome pejorativo, eles querem o quê? A autonomia política administrativa frente a Olinda. Óbvio que Olinda não vai querer. Para piorar, na retirada, na expulsão dos holandeses, vários comerciantes de Recife vão emprestar dinheiro e também por causa da crise do açúcar, por causa do açúcar, a concorrência com o açúcar antilhano, vários senhores de engenho vão pedir dinheiro emprestado a esses comerciantes. Óbvio, se ela torna-se autônoma,
começa a cobrar os outros. Aí o que acontece? Recife reivindica essa autonomia, ela consegue tirar esse laço, né? E Olinda o que faz? Invade Recife. Tem a Guerra dos Mascates. Óbvio que o governo português, a coroa, vai intervir, mas vai privilegiar quem? Recife. Tranquilo? Essa foi a Guerra dos Mascates. Natureza nativista. Por que, professor? É uma contenda entre colonos, né? É de interesse entre pessoal que é, nesse caso, os senhores de engenho contra os comerciantes. Não tem uma ideia separatista, de emancipação. Tranquilo? Continuando. A revolta de Beckman. Vamos deixar para falar que essa é incorreta. Mas por que, professor? Você nem leu? Eu sei, mas calma, eu vou explicar ela por último. A Guerra dos Emboabas. Nativista. Paulista versus Emboabas. O que quer dizer a Guerra dos Emboabas? Vamos entender aqui primeiramente. Após o século XVIII, né, você tem aí, no decorrer do século XVIII, você tem, no século XVII e XVIII, você tem o quê? O achamento, né? A descoberta do ouro, né? Por quem? Pelos bandeirantes. E esses bandeirantes, pessoal, são paulistas. E eles querem o quê? Eles querem que eles tenham como que eu posso dizer? O monopólio de explorar essas minas. Mas, óbvio que a descoberta do ouro, né? E ainda mais a facilidade de você extrair esse ouro, tal chamado ouro de aluvião, vai trazer várias pessoas de fora, forasteiros, que foram apelidados de emboabas. Essas pessoas querem também ter a ideia, né, ter o privilégio de poderem instalar minas, se garantir entre as coisas mais. Tranquilo, pessoal? O que vai acontecer? Vai haver um confronto entre esses dois, os paulistas vão perder várias batalhas entre as duas coisas mais, né? E quem vai sair vencedor serão os emboabas. Os paulistas vão perder minas, vão ter que sair e procurar outras minas, no caso de Mato Grosso e Goiás. Tranquilo, pessoal? Essa é a Guerra dos Emboabas. De caráter o quê? Nativista. Entre colonos. Ou seja, não tem uma ideia separatista. Revolta de Vila Rica. Nativista. Exploração das casas de fundição. A revolta de Vila Rica, pessoal, também pode ser chamada na sua prova de revolta de Filipe dos Santos. Por quê? Filipe dos Santos foi um dos líderes dessa revolta. Primeira coisa, pessoal, antes de entendermos essa revolta, nós temos que entender o contexto da economia aurífera, né, da sociedade do ouro, né, naquele momento. Vamos por partes. Vamos primeiramente pela parte da sociedade. A sociedade açucareira, pessoal, é uma sociedade mais rude, mais rudimentar, mais estamental, mais rígida. Ou seja, há uma divisão muito fácil de se observar entre pessoas livres e não livres. A pessoa para mudar de um estamento para o outro na sociedade açucareira era de uma grande dificuldade, né? Já na sociedade aurífera, você observa o quê? A descoberta do ouro, essa sociedade se torna mais o quê? Mais maviável, né? Ela tem mais mobilidade, mais uma facilidade de uma pessoa sair de um estamento para o outro. Ou seja, ela pode ser pobre, descobrir uma certa quantia de ouro, e o cara vira e fica rico, né? Então, já é uma característica. Outra característica do ciclo da economia do ouro, né? É o quê? A economia do ouro, pessoal, você vai observar que ela vai fixar pessoas no interior, formando assim a cidade. Vai também transferir o eixo econômico que estava no Nordeste para ali o Centro-Sul, né, o Sudeste e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós temos que observar, a capital vai ser mudada nesse momento, né? Outra coisa que nós temos que observar, as regiões das minas, pessoal, para você ter um controle, era uma região onde a desordem era assim, ó, pode acontecer a qualquer momento. Era uma região muito instável. Diferente, pessoal, das regiões
agroexportadoras, né, onde, no caso do açúcar e entre outras coisas mais. Essas regiões das minas, elas precisavam de um olho, de uma visão mais trabalhada, mais carinhosa por parte da coroa portuguesa. Por quê? Essas regiões estavam, né, no caso, o ouro é um produto universal, né? E nesse caso era muito fácil contrabandear, né? Sair com esse dinheiro, não deixar para a coroa. Então, a coroa portuguesa vai desenvolver mecanismos políticos administrativos para quê? Para coordenar e fiscalizar essas regiões. Um desses órgãos, a Intendência das Minas. Outro órgão, as Casas de Fundições. As Casas de Fundições, pessoal, você não poderia mais transportar ouro em pó. A ideia era o quê? Esse ouro em pó seria que transformado em barra de ouro, né? Aonde lá receberia o selo da coroa. Ou seja, era uma forma de você conseguir tirar o imposto quinto e uma forma também de você controlar esse ouro sendo escoado, né? Então, essas casas de fundições tinham esse interesse numa forma de fiscalizar e também de controlar esse movimento desse ouro. Tranquilo? O problema é que a revolta de Vila Rica, ou também chamada de revolta de Espírito Santo, ela vai de encontro a vários impostos, né? A um arroxo fiscal muito grande, porque vai acontecer num período onde você começa a observar uma crise na economia do ouro, né? Então, você observa que os impostos são muito caros e ainda mais, as casas de fundições são acusadas de corrupção. Uma coisa que aconteceu uma vez só no Brasil e nunca mais aconteceu. Hoje não acontece mais isso. Óbvio que não, né? Então, essas casas de fundições são acusadas por explorarem, por atos de corrupção e também por serem poucas em regiões. Isso vai levar a uma revolta e, nesse caso, o Espírito Santo será morto, né? Será esquartejado. A ideia nativista, por quê? Não tem uma ideia de separação. Vai de encontro ao quê? Interesses dos próprios colonos. Ok? Então vamos para a resposta incorreta e a letra B. A revolta de Beckmann foi separatista contra a Companhia de Maranhão. Do Maranhão. Primeira coisa, o que está errado é a ideia separatista. Ok? É nativista. Por quê? Vamos explicar. O Maranhão, pessoal, sofria grandes problemas, né? O governo português, a coroa portuguesa, observou que o Maranhão tinha grandes dificuldades de escoar sua produção e também de receber produtos metropolitanos, como tecidos, porcelana e, principalmente, escravos. Então, o que vai acontecer? Ela vai criar uma companhia, essa companhia chamada Companhia do Maranhão, né? Óbvio, né? E essa Companhia do Maranhão, ela vai ser o quê? Ela vai ser para quê? Qual que é a finalidade dela? Para resolver o problema do Maranhão. Tanto na parte de escoar produtos, como na parte de abastecer a província, pela capitania. Tranquilo, pessoal? E o que você observa aqui? Essa companhia, pessoal, ela vai pisar na bola. Por quê? O intuito dela, né, ela vai ganhar um monopólio de fazer isso, de escoar e abastecer. O problema é que a companhia vai começar a cobrar preços exorbitantes, né, preços arbitrários. E ainda mais, a ideia de abastecer Maranhão, ela não consegue fazer isso. Falta escravos mesmo tendo uma companhia que tinha a finalidade de abastecer. Tem um problema. Por quê? Os colonos vão se arriscar contra os jesuítas. Ou seja, eles terão aprisionar esses jesuítas. Tranquilo? Então, há um problema com a companhia porque ela não consegue abastecer. E pior ainda, os preços que ela cobra são exorbitantes. Esse pessoal, através de Manuel Beckmann e Tomás Beckmann, irmãos, vão levar essa revolta para o quê? Para reivindicar os seus interesses. Tranquilo? Ou seja, reivindicar interesses econômicos, não separatistas. Por
Beleza? Tranquilo? Acabou. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, o e-mail historiacomp1@outlook.com. Valeu, pessoal. Um abraço.